Você já percebeu como é fácil acreditar nos outros, mas tão difícil acreditar em si mesmo? Mesmo conhecendo o seu potencial, a mente encontra 1000 maneiras de te sabotar. Ela revive antigas feridas, repete histórias que você já superou e sussurra que é mais seguro duvidar do que tentar. Mas existe algo dentro de você que nenhuma crítica, rejeição ou fracasso é capaz de destruir: a sua força interior. Uma fortaleza silenciosa, invisível, que pode adormecer por um tempo, mas nunca desaparece. O erro é que quase todos procuram confiança onde ela não nasce: nas opiniões, nas conquistas, na aprovação dos outros. Mas a verdadeira autoconfiança não depende de aplausos, depende de atitude. Ela desperta no momento em que você começa a confiar mais nas suas ações do que nos seus resultados. Quando você age com coragem, mesmo em meio à incerteza, algo muda. A mente começa a entender que você é capaz, não porque tudo deu certo, mas porque você teve coragem de seguir mesmo assim. Os estoicos chamavam isso de domínio interior. Eles sabiam que confiança não é sorte, é treino, e que a força real nasce quando você entende que não é o que acontece com você que define a sua vida, mas o que você faz com o que acontece. Hoje, eu vou te mostrar como ter essa confiança, não com frases prontas, mas com práticas estoicas, simples e profundas, capazes de restaurar o seu poder interior. E se quiser começar agora, escreva nos comentários: hoje eu acredito em mim. Porque toda transformação começa com uma decisão e a sua começa aqui. Antes de começar, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa dessa transformação. Agora, vamos direto para a primeira estratégia. Prática 1. Reconstrua a fé em si mesmo. Há algo dentro de você que não se quebra. Mesmo quando tudo parece desabar, mesmo quando o corpo fraqueja e a mente duvida, existe um centro silencioso que permanece intacto, uma chama que nunca se apaga, apenas se cobre de cinzas por um tempo. Os estoicos chamavam isso de fortaleza interior, um espaço que ninguém pode invadir, onde a sua vontade e a sua razão ainda governam, mesmo em meio ao caos. Mas às vezes você esquece que essa força existe. Esquece nos dias em que o cansaço pesa mais do que a fé, nos momentos em que o medo sussurra que é melhor desistir. E ainda assim, se olhar bem, verá que já esteve aqui antes. Você já atravessou dores que achava impossíveis, já superou quedas que pareciam definitivas e sobreviveu a todas. Então pergunte a si mesmo: o que te levantou da última vez? Não foi o acaso, nem sorte. Foi essa força invisível, silenciosa, que te move quando nada mais parece funcionar. Ela não faz barulho, mas tem a consistência do aço e a calma da terra firme. O mundo pode te empurrar, as circunstâncias podem te abalar, mas nada pode te derrubar enquanto essa força estiver desperta. Porque ela não depende do que acontece fora, ela nasce do que você escolhe dentro. Marco Aurélio escreveu: a força de uma pessoa é proporcional à sua capacidade de manter o controle sobre a própria mente, e é disso que se trata: retomar o controle. Não sobre o destino, mas sobre a sua postura diante dele. A verdadeira confiança não é gritar "eu consigo", mas olhar para o caos e dizer em silêncio: eu já estive em lugares piores e continuo de pé. A cada desafio, essa fortaleza cresce. A cada dor enfrentada, ela se solidifica. E se você parar para ouvir, vai perceber: o que parecia fraqueza era apenas o intervalo entre uma queda e o próximo renascimento. Escreva aqui nos comentários: minha força é maior do que qualquer queda. Porque a sua força interior não é algo que você precisa criar, é algo que você precisa lembrar. Ela sempre esteve aí, esperando o momento certo para te reconstruir de dentro para fora. Prática 2. Domine a arte de estar aqui. Vivemos como se o tempo fosse um inimigo.
A mente corre para o futuro, o coração se prende ao passado e o presente fica esquecido no meio do caminho. Mas é só aqui, nesse instante, que a vida realmente acontece. Os estoicos chamavam isso de atenção plena à razão, a arte de estar inteiro em cada ato, como se aquele momento fosse o único existente. Marco Aurélio nos deixou uma das frases mais poderosas sobre isso. Concentre-se a cada minuto, como um romano, como um homem, em fazer o que está à sua frente com seriedade, precisão, ternura, vontade e justiça. Ele não falava de perfeição, mas de presença, porque a mente ausente é o berço de quase todo sofrimento. Quantas vezes você esteve fisicamente num lugar, mas com a cabeça perdida em 1000 pensamentos, revivendo conversas antigas, antecipando cenários que talvez nem aconteçam, tentando controlar o que não pode ser controlado, e sem perceber, deixou de viver o agora, o único tempo que realmente existe. Estar presente exige coragem. Coragem para parar de correr, para olhar o que sente, para aceitar o que é. Porque o presente é simples, mas a mente complica. Ela quer voltar ao que já passou ou se adiantar ao que ainda não chegou. E é nessa oscilação que nasce a ansiedade, o cansaço e o vazio. A presença, ao contrário, é um ato de poder. É dizer, eu estou aqui, eu não fujo mais da vida. É a mente voltando para o corpo voltando para o instante e o instante voltando a pulsar. Pense nisso. Cada vez que você se entrega de verdade a um momento, uma conversa, uma respiração, um pôr do sol, o tempo desacelera. Quando você deixa de ser espectador, você ganha a capacidade de ser parte da cena. Marco Aurélio também dizia que o homem que vive em harmonia com o momento, vive em harmonia com o universo. E essa é a essência da presença. Não controlar o tempo, mas fluir com ele. Da próxima vez que perceber a mente viajando, respire fundo e pergunte: o que realmente está acontecendo agora? Essa pergunta simples é como uma âncora que te traz de volta ao real, ao seu próprio eixo. Escreva aqui nos comentários: hoje eu volto pro agora, porque a vida não está no que passou nem no que virá. Ela está aqui, esperando o instante em que você finalmente decide estar presente. Prática 3. Reconstrua o universo dentro de você. Tudo o que existe fora de você é apenas reflexo do que constrói por dentro. Nenhuma mudança externa é real se não começa na alma. Você pode ter novas oportunidades, portas abertas, pessoas dispostas a te apoiar, mas se o seu mundo interior estiver tomado pela insegurança, você vai enxergar ameaça onde há chance, medo onde há caminho e dúvida onde há possibilidade. A mente humana é um espelho, reflete aquilo que abriga. Se o espelho está turvo, o mundo parece distorcido. Mas quando você o limpa, quando organiza pensamentos, cura memórias e realinha intenções, a realidade muda de forma diante dos seus olhos. Os estoicos chamavam isso de domínio interior, a arte de governar o próprio mundo antes de tentar consertar o mundo dos outros. Porque quem não constrói um abrigo dentro de si, vive à mercê de cada tempestade lá fora. Pense nisso. A insegurança, o medo, a comparação, tudo isso são paredes construídas pela própria mente. E o que mais te prende não é o que te falta, mas o que você ainda repete, os velhos pensamentos, as velhas crenças e os velhos padrões. Eles formam um labirinto onde você anda em círculos, acreditando que está perdido, quando na verdade apenas esqueceu a saída. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até dominar a si mesmo. E essa liberdade não nasce da força, mas da consciência. É quando você percebe que tudo o que te aprisiona está acontecendo dentro da sua própria cabeça. E ainda assim, você tem a chave. Recriar o mundo interior é isso. Mudar o tom da voz que fala com você.
É trocar o eu não consigo por ainda estou aprendendo. É reeducar a voz da insegurança até que ela se torne apenas coadjuvante e não locutor principal. É começar a plantar pensamentos que sustentem a versão que você quer se tornar. Pense na sua mente como um jardim. Você pode deixá-lo crescer ao acaso, cheio de ervas daninhas de medo, dúvida e culpa, ou pode cultivá-lo com propósito, regando com presença, paciência e disciplina. O que florescer depende da sua escolha. E quanto mais você limpa o terreno por dentro, mais a vida por fora começa a responder. A lei é simples. O mundo muda quando você muda a forma de enxergar. Sua voz interna não descreve a realidade, ela a fabrica. E quanto mais controle interno você tiver para reeducá-la, questioná-la e liderá-la, mais sua vida muda. Recriar seu mundo interior não é sobre apagar o passado, mas sobre transformá-lo em sabedoria. Não é negar a dor, mas construir algo bonito a partir dela. É lembrar todos os dias que o poder de começar de novo nunca te foi tirado. Escreva aqui nos comentários: a mudança começa em mim. Porque no fim, a verdadeira revolução é silenciosa, acontece em segredo, dentro da mente, até o dia em que o mundo inteiro percebe que você renasceu. Prática 4. Treine sua mente até que a disciplina vire instinto. Nenhuma mudança verdadeira se sustenta sem disciplina. Você pode sonhar, planejar, fazer listas, assistir vídeos e buscar inspiração, mas nada disso substitui o simples ato de continuar, mesmo quando a vontade vai embora. A disciplina é o elo entre quem você é e quem pode se tornar. É o terreno onde os sonhos deixam de ser ideias e viram estrutura. Daqui a um ano, seus relacionamentos podem ser diferentes, sua conta bancária, seu corpo, sua mente, mas só se você tiver coragem de agir quando ninguém está vendo. Porque é fácil ser motivado no começo. Difícil é persistir nos dias neutros, aqueles em que nada acontece, em que a mente tenta te convencer a parar. Mas é exatamente nesses dias que o futuro é decidido. Os estoicos chamavam isso de força do logos, a capacidade de agir conforme a razão, e não conforme o impulso. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E essa é a essência da disciplina. Não é rigidez, é liberdade. Porque quem não se domina, vive escravo da própria oscilação emocional. Pense em um arqueiro em meio à tempestade. Ele não espera o vento cessar para disparar. Ele treina até que o movimento se torne firme, mesmo sob o caos. A disciplina faz isso com a mente. Cria estabilidade quando tudo à volta tenta te desviar. Você não precisa sentir vontade todos os dias. Precisa apenas cumprir o que disse que faria. E quando repetir isso o suficiente, o esforço vira hábito, o hábito vira caráter, e o caráter se transforma em destino. Sêneca escreveu: a vida é como uma peça teatral. O que importa não é o tempo de duração, mas a qualidade da atuação. A disciplina é o que define essa qualidade. Ela molda o personagem que você está se tornando, cena após cena, escolha após escolha. Mesmo que você ainda não veja resultados, continue. Mesmo que o progresso pareça lento, continue. Mesmo que ninguém entenda, continue. A disciplina tem esse poder silencioso de transformar o invisível em inevitável. Haverá dias em que a mente vai dizer não consigo. Responda com calma. Talvez não ainda, mas vou continuar até conseguir. Essa é a voz da maturidade. É o som da reconstrução. É o momento exato em que você para de esperar milagres e começa a se tornar o próprio milagre. Escreva aqui nos comentários: escolho a disciplina, não a vontade. Porque a liberdade que você busca não começa quando tudo fica fácil. Começa quando você decide ser fiel ao que precisa ser feito, mesmo quando o mundo inteiro tenta te parar. Prática 5. Nada falta a quem é grato. A mente que reclama não percebe,
mas cava o próprio buraco. Cada queixa é uma pá, cada crítica uma nova camada de escuridão. E sem notar, você se enterra vivo dentro das próprias palavras. Os estoicos chamavam isso de desarmonia com a natureza, quando o pensamento se afasta da razão e passa a girar em torno daquilo que falta. Mas o que falta é apenas metade da verdade. A outra metade, o que já existe, costuma ser esquecida.